Olá, irmãos e irmãs. Eu sou a Reverenda Selma e quero agradecer imensamente a essa comunidade de fé pelo convite, ao João Marcos, meu primo, que mediou esse convite. Muito obrigada. Que bom que a tecnologia pode ser também usada para tantas coisas boas, para o bem. E essa oportunidade viabilizada pela tecnologia é um grande benefício. Ah, vocês podem ver ali atrás, que eu vou tentar mostrar aqui, um quadro. Esse quadro eu ganhei esta semana da minha mãe, ela que pintou. Minha mãe fez 80 anos. E eu pedi a ela um quadro com o tema da mulher samaritana. E escolhi para a nossa reflexão esse texto, que é um texto bastante conhecido nosso, e é o texto sobre o qual eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias hoje. Vamos ao texto, então. O texto está em João, capítulo 4, dos versos 5 ao 26. Vamos ouvir a leitura, e você pode acompanhar aí também. Então, diz assim: Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, o judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera dizendo: Não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito,
e é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu o que está falando contigo. Palavra do Senhor. Bom, vou colocar aqui do ladinho para nós irmos acompanhando. Você pode ficar com a Bíblia aí também na sua casa. Gostaria então de compartilhar com os irmãos e as irmãs algumas reflexões sobre este texto. Alguns comentários dizem, por exemplo, que a samaritana foi escolhida por Jesus para evangelizar seu povo. E são as mulheres, e não os discípulos, que marcam presença nos últimos episódios da vida do Mestre. Jesus também é apresentado aqui no texto em uma perspectiva bastante humana. E por isso ele diz: dá-me de beber. Tenho sede, né? Ele tem sede e ele pede água. Há também uma dimensão simbólica na imagem do poço. Um poço que, de certa forma, pertence ao passado. Poço de Jacó, está lá no início da leitura. E esse poço faz uma certa analogia entre, na verdade, podemos fazer entre o poço, né? E também os inúmeros postos religiosos existentes hoje. Há pessoas que buscam sempre no poço errado. E por isso sempre estão com sede e sempre precisando de novas experiências, porque seguidamente elas se tornam vazias da experiência anterior. Então, é preciso mais graça, mais campanhas, mais oração, mais novidades, mais poder, mais arrepios, mais emoção, mais regras, mais normas, mais leis, e acabam ainda assim tornando-se um poço de insatisfação religiosa. Ou, pior, se é que é possível, tornam a vida de outras pessoas insuportável. Há também outras percepções bem comuns sobre esse texto. Há quem diga que este texto pode ser entendido, por exemplo, como a vitória do Evangelho sobre os preconceitos, preconceitos sociais, preconceitos culturais. E é verdade. Afinal, havia uma inimizade entre judeus e samaritanos, que vinha de muito tempo, lá pelo ano 700 e pouquinho antes de Cristo, quando ainda Samaria, que era a capital do Reino do Norte, foi tomada pelos assírios. Há um famoso historiador chamado Flávio Josefo, e ele conta que por volta do ano 19 depois de Cristo, um grupo de samaritanos entrou no templo de Jerusalém e eles teriam espalhado ossos humanos sobre o altar, profanando o santuário e aumentando então o ódio dos judeus contra então os samaritanos. Esse ato, né, causou grande revolta e muita indignação por parte de todos os judeus, de todas as sinagogas de Israel, que passaram então a
concluir as orações diárias lançando uma maldição sobre os samaritanos. Além disso, no tempo também do Novo Testamento, havia uma grande desigualdade, só naquele tempo, uma grande desigualdade entre homens e mulheres. Veja como a Bíblia é sempre atual. Nos tempos bíblicos, e ainda em países, né, orientais de hoje, os homens, por exemplo, não conversam com mulheres em público, mesmo que elas sejam suas esposas. Independentemente do modo como vivia, né, uma samaritana, os judeus sempre consideravam um estado de imperfeição, de impureza. Né? Uma samaritana era uma representação da contaminação. Veja que hoje há grupos que infelizmente, para muitos religiosos, muitos cristãos, muitas igrejas, ainda representam contaminação. Veja como nós parece que evoluímos tão pouco, né? E como Deus tem que ter muita misericórdia mesmo de nós. Então, o judeu preferia morrer de sede. Veja bem, um judeu seria preferível morrer de sede do que beber água da mão de um samaritano. Muito menos de uma mulher, das mãos de uma mulher samaritana. E, sobretudo, pecadora. Porque a mentalidade, né, no início da igreja e a mentalidade histórica construída acerca das mulheres é muito triste, muito ruim. Um verdadeiro pecado foi cometido. Porque toda a referência, né, ou grande parte dos pensadores, filósofos, e mesmo na Bíblia, as referências às mulheres sempre foram negativas. Então, veja, no texto, por isso, a surpresa, né, no verso 27, a surpresa dos discípulos, quando vem Jesus falando com uma samaritana, uma mulher samaritana. Há também comentários que ignoram o todo do texto e centralizam apenas as questões morais e éticas e reduzem todo o texto a um versículo ou a um pequeno, quase, né, trecho no todo, que é o que diz: 5 maridos já tiveste, e agora o que tem não é seu marido. Então, aqueles mais rígidos, severos, que se consideram quase, né, vice-deus, eles reduzem o texto a esse pequeno trecho. E o texto, então, também é usado para falar de relacionamentos, para falar de missão e assim por diante. São muitos os enfoques que já foram feitos. E eu também quero propor para nós a minha reflexão também sobre o texto. E queria observar, então, alguns elementos simbólicos nesse texto. O quadro está ali atrás, caso você tenha se esquecido do texto bíblico. Bom, um dia desses, na faculdade, eu sou docente, né, sou professora, eu solicitei aos alunos de um primeiro ano que escolhessem uma gravura, um desenho,
uma imagem que representasse melhor, né, o momento da vida deles. E eles escolheram, alguns escolheram lâmpada, cachorro, sapato, comida, pipa, avião, cenas de aventura e uma gravura até do He-Man, não sei quem se lembra do He-Man, apareceu. Cada imagem, né, de alguma forma, auxiliou na elaboração, na definição, na construção desse momento importante da vida que eles estavam querendo, então, simbolizar ali. E eu fiquei pensando, então, qual seria a imagem que escolheríamos para representar o momento da nossa vida hoje. Que imagem você conseguiria escolher para representar o momento da sua vida hoje? E o texto nos apresenta uma imagem marcante. Acho que talvez se aquela mulher fosse escolher uma imagem da vida, talvez ele escolhesse justamente aquele momento, como se fosse um recorte, uma cena fotografada num tempo bem distante. Um homem e uma mulher à beira de um poço. É isso que nós temos. Então vamos pensar em fotos, em imagens, as cenas. Na cena 1, o poço. O poço, como já lembramos aqui, é mesmo um elemento da tradição, mas ele é também, para o povo da Bíblia, um lugar de encontro, um lugar de vida, um lugar de novos começos, um lugar de esperança e um lugar de casamento, de encontros que vão frutificar num casamento. Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão, ela é encontrada junto ao poço. Moisés também conheceu Zípora à beira de um poço. Alguns tratados eram assinados à beira de um poço. E assim, uma mulher excluída, desprezada, não contada, julgada, recriminada, condenada, invisível, porque nem sabemos o nome dela. Mulher samaritana. Quantos nomes de homens nós sabemos? Muitos. Deveríamos saber também o nome das mulheres. Então, ela está à beira de um poço. E naquele lugar, ela é desafiada. Olha que transgressão, que nova postura Jesus traz e inaugura. Ela é desafiada a sair da superficialidade da sua vida e também da invisibilidade e também da exclusão e também convidada a sair da superficialidade da sua vida espiritual. E Jesus, como sempre, faz perguntas difíceis de responder e coloca em confronto a crença daquela mulher e diz: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Veja que ela também sabia. E ela diz ainda: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A água, irmãos e irmãs, é elemento presente nos textos bíblicos. É sinal da presença de Deus.
O fato é que rever nossas crenças, princípios, conceitos, valores é algo do qual nós não podemos e nem devemos fugir. Não é problema. Pelo contrário, pode ser uma grande solução para os nossos conflitos. Também, à beira do poço, a samaritana é desafiada a investigar o seu interior, as profundezas de si mesma. E isso é muito incômodo, muito difícil de fazer, porque é dentro e não fora que se escondem as verdades e os sentimentos mais importantes. Às vezes tem coisas que a gente guarda lá no fundo, pensa até que esqueceu. E um dia, um cheiro, um perfume traz à memória aquele tempo, aquele sentimento, que pode ser bom ou não. Ela, a samaritana, ela tem sua intimidade exposta por Jesus, porque ele sabia tudo sobre ela. E ela também tem exposta a sua conduta, algumas inadequadas, que é revelada. Não, agora veja bem, isso não é feito por Jesus para lhe servir de condenação, como a gente faz, como muitas vezes a igreja faz. Mas Jesus menciona isso não para uma condenação, mas para que houvesse um reconhecimento e uma libertação do pecado. Reconhecendo, e assim ela seria liberta. O poço é o lugar onde aquilo que realmente importa se esconde. Isto é, aquilo que realmente importa fica mais no fundo, fica invisível. Por isso a gente aprende tanto desde criança no Evangelho que nós não devemos julgar pelas aparências. E o importante é aquilo que a boca fala, daquilo que o coração está cheio. Então veja que é no fundo mesmo. É invisível aquilo que temos, que as pessoas têm de tanto valor, não está assim explícito exposto. E quando sempre precisamos de ajuda ou da ajuda de Deus, é importante olharmos para o nosso interior e sabemos que Deus olha para o nosso interior. Mas, às vezes, a nossa conduta e o nosso modo de agir vai contra tudo isso aqui. E aí, vamos para uma cena 2. A hora. Outro elemento do autor do texto, né, que escreveu o texto aqui, a narrativa de João, ele não deixa de lado uma informação bem intrigante, que ele diz o seguinte, que em relação à hora, na narrativa era meio-dia. Alguns comentários, né, bíblicos informam que as mulheres costumavam buscar água em horários mais frescos, ou mais cedo, ou mais tarde, e elas iam em grupos. Mas a protagonista da nossa história, ela vai sozinha, e ela vai num horário inapropriado, em pleno meio-dia, buscar água. Talvez, talvez, ela não quisesse encontrar ninguém. Talvez ela quisesse ficar mesmo sozinha. Talvez ela tivesse seus motivos para ir naquele horário. E veja que ela vai ao meio-dia.
E talvez também ela não quisesse se encontrar com as demais mulheres. E é possível também que a sua necessidade, a necessidade dela, fosse muito maior do que as convenções estabelecidas, do que aquilo que estava posto. Quantas convenções, quantas regras, quantas normas, quantos aprendizados temos, que às vezes são muito mais familiares do que bíblicos até. E o fato é que ela vai sozinha, na hora mais quente do dia, quando há claridade suficiente para trazer à luz tudo que estava dentro dela. É a hora e o tempo da verdade. Era a hora dela, o tempo do encontro dela, da verdade dela, junto com o mestre. E aquele momento não podia esperar. A outra cena, que é o cântaro, que podemos ver ali na foto, o cântaro. O texto se refere também ao cântaro. E é uma combinação bonita pensar nessa mulher carregando o seu cântaro. E carregando o cântaro para cumprir uma vocação missionária. Ela abandona o cântaro. O texto diz, deixa o cântaro. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. E muitos samaritanos creram. Amém. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Ela troca, desculpe, o cântaro vazio pela água viva, uma água cujo poço está representado por ela mesma. Ela agora é um poço vivo, de água viva, com novas histórias. Eu não sei qual a melhor imagem representaria a sua vida neste momento. Momento difícil, momento de pandemia, momento de crise no país, momento de conflitos, de desemprego, de fome, de injustiça, de violência. Eu não sei qual imagem melhor representaria a sua vida neste momento. Quem sabe apenas o poço seria suficiente. Ou quem sabe o sol do meio-dia. Ou ainda o cântaro deixado no chão. Mas, com o texto, fica para nós o desafio do gesto e a certeza de que qualquer que seja a nossa atitude e a escolha na vida, a água viva jamais poderá faltar. Nós também dissemos que à beira do poço, contratos foram firmados. E eu gosto de pensar qual é o contrato, qual é o trato, qual é o acordo, qual é a conversa que temos hoje à beira do poço com Cristo. Se eu conversar com Ele hoje, qual seria a nossa conversa? Será que estamos assim também abertos, perceptíveis, acolhedores e acolhedoras em relação a uma nova mensagem, a novas
a novas condutas? Será que, da mesma forma que Cristo trouxe tanta novidade para aquela mulher, para o seu tempo, para os samaritanos, para os discípulos, para os judeus, uma nova visão, um novo conceito, uma nova forma de pensar? E isso tudo foi acolhido por aquela mulher. Isso é importante para nós também, acolhermos as novidades, acolhermos a abertura de pensamento, porque, caso contrário, a gente vai ficando preso e presa a fardos pesados. E aí nós vamos ficar sempre insatisfeitos e insatisfeitos. Sempre julgadores, criteriosos demais, apontadores de dedo. E o diálogo profundo com essa mulher, tremendamente teológico, traz, então, para a nossa realidade, novas relações entre homens e mulheres. Traz para a nossa realidade novo jeito de adorar, de servir. Agora que estamos aqui pela internet, não estamos indo à igreja. Onde devemos orar? Em espírito e em verdade. Aqui ou lá, não faz diferença. Se estamos no templo, na igreja, mas não estamos em espírito e em verdade, não faz diferença. E se estamos aqui, mesmo à distância, em espírito e em verdade, isso faz toda a diferença. Irmãos e irmãs, que este texto, com tantas mensagens bonitas, com tanta imagem bonita, também nos motive durante a semana, também seja água viva dentro de nós, para mudarmos, transformarmos, para sairmos do nosso tempo de conversa com Cristo, sempre renovados, sempre diferentes, sempre dispostas a novos caminhos, a novos pensares, a novos critérios. Que Deus abençoe você e nos abençoe. Amém.